Bem-vindos a mais um Magos do CX, diretamente aqui da Stay, a casa do nosso podcast. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Thalita Sobral. Ela que é gerente de CX lá na Remessa Online. Adora ler, mãe de pet, 3 gatinhos adotados. Muito legal. Thalita, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Queria que você começasse contando um pouco da sua história, o pessoal te conhecer. Muito obrigada pelo convite. Eu sou formada em economia, eu tenho uma pós em docência e eu tenho um MBA em gestão estratégica de negócios. Porém, apesar dessa formação multidisciplinar, a minha carreira ela foi toda construída na área de CX e em empresas de tecnologia. Então, a minha primeira experiência profissional formal foi na Uber como agente de atendimento. Eu trabalhava com atendimento presencial. Depois disso, fui para o Jus Brasil, também de tecnologia, mas aí já como analista de atendimento online, ali por canais de chat, e-mail. Passei um período como analista, fui promovida a gerente, foi a minha primeira experiência ali como gestora de pessoas. Depois disso, fui para outra empresa de tecnologia como head, passei quase um ano ali na Saná também. Depois disso, fiz um pequeno detour na carreira. Foi quando eu passei por uma breve experiência como especialista. Foi um momento que eu tive uma pequena crise de identidade, se eu realmente gostava de ser gestora de pessoas ou não. E aí, como especialista, eu entendi que, de fato, eu era gestora de gente. Voltei a ser gestora de pessoas passando pelo Nubank, onde eu fui coordenadora de qualidade de processos, depois coordenadora de treinamento e conteúdo, até chegar agora na Remessa, que eu sou gerente de atendimento e eu cuido de 4 grandes áreas. 3 delas são voltadas para o atendimento, que são ali casos especiais, CX e Client Services, qualidade e uma área que ela é uma área muito mais de back-office, que é a área de middle, mas que ainda tem alguma correlação ali com a experiência do cliente com o CX. Mas Legal. rápido é isso. Você se formou, você é de Salvador. Eu sou de Salvador. Você se formou lá e trabalhou no começo de carreira lá. Exatamente. Quando que você fez a mudança? Como é que foi essa decisão de mudar? Olha, como eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, eu entendia que em algum momento eu precisaria me deslocar para o eixo Rio-São Paulo, porque é inegável que hoje boa parte das empresas estão aqui. Porém, eu trabalhava em empresas em Salvador que me davam muita flexibilidade de ter home office, antes mesmo do home office ser uma realidade, ali antes da pandemia, mas eu tinha essa noção. E aí, no alto ali de 2021, comecei a olhar para a ideia de mudar para São Paulo com mais carinho e foi tudo muito rápido, porque quando eu comecei a pensar na possibilidade, surgiu a oportunidade no Zé Delivery. Era uma oportunidade que demandava que eu estivesse aqui em São Paulo, porque eu ficava ali cuidando do relacionamento da empresa com a BPO que prestava serviço de atendimento. E aí foi uma questão de, assim, 3 semanas. Fiz o processo seletivo, passei. Falei, é isso, estou indo para São Paulo, arrumei minhas coisas e vim para cá. Tá, e sua família, já casa aqui, como é que foi esse processo? Olha, foi transportadora, gato, cachorro, periquito, papagaio, veio todo mundo. Eu já tinha muitos amigos morando aqui em São Paulo, acho que foi um processo natural para as pessoas que eu conheço, para os meus amigos e para as pessoas que já trabalharam comigo também vir para cá. Então foi aquela mudança rápida, mas ao mesmo tempo tudo aconteceu como deveria acontecer. Então, foi isso. E eu gosto muito de São Paulo. Tem Sim. algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto da cidade, gosto de morar aqui, então não foi uma mudança sofrida. Eu acho que São Paulo é uma cidade de fases, assim. Primeiro que falar que você mora em São Paulo é até sacanagem, porque você pode morar no extremo leste, no extremo oeste, no Sim. norte, no sul, e são várias cidades, ou no centro, são várias Sim. cidades diferentes ali, né? E segundo, acho que tem muito uma questão de época de vida. Sim. Tem filho, não tem filho, família tá aqui, não tá, enfim, tem toda uma dinâmica, onde você tá trabalhando, Sim. se tá fazendo um curso aqui ou não, que faz diferença você conhecer pessoas, ou numa empresa que tem bastante gente de fora e você acaba fazendo amizade, enfim, acho que tem várias variáveis que você pode fazer você gostar ou não de morar na cidade, mas enfim, só... E foi legal você falar do curso, porque, por exemplo, antes de me mudar para São Paulo, ali em meados de 2019, eu fiz um curso de extensão em CX. Foi uma experiência rápida, ali foram 3 meses. Eu vim para São Paulo para ficar na casa de uma amiga que já morava aqui. A casa dela era perto do lugar onde eu fazia o curso, então era tudo muito dinâmico. Eu estava numa empresa que tinha escritório em Salvador e aqui em São Paulo. Mas foi uma experiência, apesar de breve, muito boa, porque me deu uma noção de qual era o
ritmo da cidade. Você viveu São Paulo estudando e trabalhando, então foi um... Exato. Puta, bacana. Exato. Então, eu pegava o metrô, eu ia pro trabalho, saía, fazia o curso à noite, chegava em casa. Deu pra ver que eu sobrevivi. Então, deu tudo certo. Legal. E você contou de uma dificuldade que eu tenho encontrado cada vez mais pessoas com esse questionamento, né? Será que eu devo ser gestora? Será que é pra mim? O que é ser gestor? Pô, às vezes eu tive chefe muito bom ou tive um chefe muito ruim. Então, eu tenho uma ojeriza daquilo, eu tenho medo de não ser aquela pessoa, enfim. Até eu descobri também o meu jeito de ser gestor, que deve ser diferente do seu e do outro, enfim. Como é que foi esse processo? O que você... Como é que a ficha caiu e falou, não, tá bom, agora entendi que eu sirvo muito para ser e quero também, né? Olha, a minha primeira experiência como gestora de pessoas, ela meio que caiu no meu colo. Então, assim, eu trabalhava num time muito pequeno, a outra pessoa não tinha interesse, eu tinha interesse, e foi isso. Mas eu acho que o principal ponto de conflito, que foi o meu principal ponto de conflito, talvez seja o principal ponto de conflito das pessoas, porque quando você faz a gestão de time, você não está gerindo só as atividades que estão sendo executadas ali, mas você está lidando com expectativas, com sonhos, com frustrações de outras pessoas. Então, por mais que seja uma relação profissional e uma relação em que existe uma troca, em que você estabeleça limites e necessidades e entregas, ainda assim você está lidando com outra pessoa. E acho que quem trabalha com CX sabe que essa é a parte mais delicada e mais bonita do nosso trabalho, que é entender o outro e as necessidades do outro e tentar alcançar aquilo dentro do que a gente pode oferecer. E na gestão de gente também. Então, no início da minha carreira, eu tendi a absorver muito os problemas e as emoções das pessoas que eram os meus liderados. Eu tendia a tornar tudo aquilo, as minhas demandas, os meus problemas. E à medida em que eu fui amadurecendo, eu entendi que, enquanto gestora, eu tinha um papel de oferecer as melhores ferramentas e mostrar o caminho e dar o suporte ao longo desse caminho. Mas se a pessoa não tem a iniciativa para fazer as mudanças que ela precisa, ou ela não tem interesse, existe um limite até onde eu posso ir. E isso torna a relação líder e liderado muito mais honesta também. Você sabe até onde você pode ir, a pessoa sabe até onde você pode ir, e não existe aquela transferência de responsabilidade, sabe? Você tem uma troca muito mais honesta e muito menos pesada. E acho que o clique de, ok, eu gosto de ser gerente de pessoas, foi quando eu estava trabalhando como especialista. E apesar de eu estar ali fazendo um gerenciamento muito forte de stakeholders e estar lidando com pessoas o tempo inteiro, eu estava sozinha. Então, assim, existia um universo do que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, de que forma eu poderia influenciar as pessoas a fazerem um trabalho, se conectar, mas é um trabalho muito solitário. E eu sentia falta justamente dessa parte de ver um grupo trabalhando junto e chegar num resultado comum, ver ali a contribuição de cada uma das pessoas e ter um papel um pouco mais ativo naquele resultado final. Então, acho que foi basicamente isso. Legal, entendi. É que eu tinha outra visão sobre o tema, tá? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade que é assim, pô, eu sou uma excelente analista. E aí, quando eu virei coordenador, eu viro um coordenador meia boca. E não porque eu sou meia boca. Sim. É porque o que me exigiam como analista era uma coisa, eu entregava aquilo muito bem. Sim. E de repente o jogo mudou. Sim. É assim, eu sou um atleta de tênis, aí eu começo a jogar tênis, de repente viram pra vôlei. Legal, eu ainda preciso de fôlego, tem muita coisa que é igual, mas é completamente diferente. Aí eu começo a jogar vôlei igual eu jogo tênis e sou ruim jogador de vôlei, porque eu sou um bom jogador de tênis. Sim. Então, essa mudança de papel e demanda, ela muda tanto que a pessoa às vezes fica meio perdida. Mas entendi o seu ponto, que era uma questão de empatia com as pessoas e não saber o quanto você devia fazer por elas, que você devia ser muito mais uma facilitadora do que responsável por aquelas... Exato. E assim, acho que conectando com esse ponto que você comentou, a principal dificuldade é porque normalmente pessoas que são muito bons analistas tendem a ser líderes muito microgerenciadores, porque eles confiam tanto na própria capacidade, no próprio potencial de entrega, que quando eles estão numa posição de gestão, que é uma posição em que é muito mais... depende muito menos de você e muito mais de como você influencia e como você navega entre diversas demandas e diversas pessoas trabalhando juntas, que essa pessoa sente esse choque, assim, de tipo, não sou eu que vou ser a pessoa que vai colocar a mão e fazer. Eu preciso orientar e preciso facilitar para que outra pessoa faça.
E tem um ponto também que é, inclusive, um tema que eu converso com uma liderada minha, que ela tá nessa transição, né, de ir para uma posição um pouco mais sênior, que é, você tem que confiar que a pessoa vai fazer, você tem que dar ali os prazos, as orientações, as regras, mas talvez ela faça de um jeito completamente diferente do que você espera e ainda assim seja muito bom, porque pessoas são diferentes. Então, tem esse ponto também. O analista é muito bom, ele confia muito na forma dele de fazer, só que ele vai ter que se deparar com pessoas fazendo as mesmas coisas de formas diferentes. E aí, é lidar com a sua própria frustração, né? Esse ponto é excelente e também tem uma questão do medo, né? Sim. Porque eu falo assim, pô, entre 10, sei lá, entre 10 pessoas eu viria o coordenador porque eu era o melhor analista. Então, pera, essas pessoas aqui embaixo estão me ameaçando. A primeiro momento, eu acho que é muito isso, Sim. né? Então, deixa eu fazer melhor que eles pra mostrar que eu sou boa. Sim. Pra ninguém me tirar daqui. O que é uma burrice. Sim. Porque o jogo mudou e a pessoa aqui não percebeu ainda. Eu acho que... E é natural todo mundo passar por, acho que, esse momento. Mas é legal você conseguir ajudar a pessoa porque você, né, passou Exato. por isso. E, assim, uma coisa que é muito forte pra mim é... Eu não consigo me desenvolver e crescer na minha carreira se os meus liderados também não crescem e se desenvolvem. Então, se eu tenho um time ali de pessoas em que eu tô constantemente me sentindo intimidada de, meu Deus, vão pegar o meu lugar, vão pegar o meu lugar, vão pegar o meu lugar, o que é que eu tô fazendo em prol do desenvolvimento dessas pessoas? Mas se eu entendo que, beleza, todas essas pessoas aqui têm a capacidade completa de estar na posição que eu estou, então significa que eu preciso desenvolver habilidades para estar em outra posição. Então, é também esse pulo do gato. Claro que tem momentos que você se sente inseguro, mas é sempre pensar nessa perspectiva de crescimento contínuo, né? Sim, e tem empresa que faz isso muito bem, a Ambev lá atrás faz isso muito bem, de dizer o seguinte, quem vai ficar no seu lugar? Ó, tem uma vaga para você aqui, mas quem vai ficar no seu lugar? Exato. Ah, não tenho, então você não é mais ou menos, você não é bom o suficiente para subir aqui, porque você não preparou ninguém para ficar no seu lugar. Então, quando você cria também uma cultura, eu acho que a empresa pode ajudar Sim. as pessoas a se sentirem confortáveis com esse movimento. Óbvio que tem que ser uma empresa muito grande, senão não tem nem gente para você puxar tanto. Sim. Mas é aquela coisa, gente, o mercado é tão grande que se você aprende a fazer, mesmo que você fala, ó, essa pessoa tá pronta pro meu lugar, mas você não tem pra onde crescer, não tem problema. Põe ela aqui que eu vou pro próximo desafio. Acho que é difícil tomar, mas é o jeito que mais mostra, cara, que madura essa pessoa. Sim. Que profissional, né? Acho que vale sempre a gente falar essas coisas pra reforçar, porque reforça pra gente, né? Muito, né? Disso. Sim. E também vai ajudando os outros a reforçar esse ponto. Exato. Uma curiosidade que a gente pegou sua aqui é a questão da leitura. Eu queria entender, você contou um pouco, mas eu queria que você contasse aqui o porquê que você tem esse hábito, se você tem meta, como é que você lida com a leitura. Perfeito. Eu fui incentivada desde muito cedo a ler, porque os meus pais... Meu pai é professor e minha mãe trabalha no setor da cultura. Então, para eles, era um hobby muito interessante, que ia me ajudar no meu desenvolvimento. Então, um caso curioso mesmo da minha infância, eu não assisti os filmes da Disney quando eu era criança. Então, quando eu era criança, meus pais me davam o livrinho, ao invés de me levar no cinema para assistir o filme da Disney. Então, querendo ou não, era algo que era parte do meu hábito e da minha rotina. Agora, enquanto adulta, com responsabilidades, com uma rotina mais corrida, eu tenho metas de leituras. São metas um pouco mais agressivas, mas como eu gosto de ler, tá tudo sob controle. Eu leio todos os dias, obrigatoriamente. E também faz parte ali da minha rotina de higiene do sono. Então, ao invés de ficar no celular ou na televisão, ali 1 hora antes do horário previsto para eu dormir, eu já vou começando a me preparar e vou lendo. E aí, leio no Kindle, leio livro físico, mas leitura é bem parte da minha rotina. E eu acho que é um hobby muito interessante porque você constrói seu vocabulário, você aumenta sua perspectiva de mundo. E não necessariamente precisam ser livros relacionados ao trabalho. Você pode ter um portfólio bem amplo de leitura e ainda assim esse portfólio te ajudar no que você precisa no seu dia a dia. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção, Thalita, você contando 2 coisas completamente diferentes, vou tentar amarrar aqui, se não for, você pode falar, tá? Eu percebo que uma das coisas que deve mais te motivar é o seu nível de responsabilidade. E aí você fica criando, porque eu faço também, você cria obrigações. Eu me comprometi a ler 30 e poucos livros por ano.
pum, é o suficiente para você querer ler os Sim. 30 e poucos livros por ano, né? E aí eu acho que quando você assumiu como gerente a primeira vez, você falou, não, essa galera toda aqui é minha, eu vou cuidar deles. Eles vão ser pessoas melhores. E aí, quando eles não iam pra frente, você ficava desesperada, porque você se comprometeu com uma coisa e não entregou o seu compromisso, porque não Sim. dependia de você. Sim. Então, eu imagino que esse seja uma característica forte sua em comprometimento aí. É uma característica forte e é algo que eu tento trabalhar da melhor forma possível, porque é uma faca de dois gumes. A responsabilidade é importante porque você pode se colocar como uma pessoa confiável. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo podem confiar em que eu estarei lá e que eu vou entregar o que é necessário e que eu vou pedir ajuda quando eu não souber. Mas, ao mesmo tempo, se eu não souber dosar, o nível de autocobrança cresce muito também. E num setor que a gente trabalha, em que tudo é muito urgente, tudo é muito sensível, porque para o cliente aquilo é muito sensível e a gente tenta ao máximo pensar pela perspectiva dele, é um nível sensível de equilíbrio. Facilmente você pode se machucar, vamos dizer assim. Você Exato. pode se prejudicar por causa disso. Tá claro. Exato. Tá claro. Vamos falar um pouquinho de remessa online, assim. O que eu sei que ela veio lá atrás com uma coisa um pouco mais simples, hoje deve ter ficado mais sofisticado. Eu queria entender o que faz a empresa e depois a gente fala um pouco do papel do CX ali dentro. Perfeito. A Remessa Online, ela é uma empresa de tecnologia que trabalha ali com uma facilitação de transferências internacionais. Então, independente do motivo pelo qual você precisa enviar ou receber dinheiro, um exemplo para conectar aqui com o podcast, receber a monetização do Google AdSense. Uma forma de receber é pela Remessa Online e tudo isso é facilitado e online. Então, você... Porque o Google te paga em dólar. Exatamente. Tá bom. O Google te paga em dólar, você precisa ali fazer a conversão daquele valor. E claro, né, tem ali as regras do Banco Central, tem o spread, tem as taxas, tem a cotação. Então, a remessa, ela trabalha como essa facilitadora, um correspondente cambial para que você consiga fazer essas transações em diversas moedas ao redor do mundo. E ela tem cartão de crédito? Ela tem um cartão, que é a conta global, que é Tá onde bom. você consegue ali fazer transações em outros lugares, mas o carro forte dela são essas remessas mesmo, que é o envio de um montante de valor de uma moeda para o BRL ou o contrário também. Tá, Exato. legal. E ela é uma conta de banco lá fora ou não chega a ser uma conta de banco? Aí que tá. Como a remessa ela é um correspondente cambial, a gente tem bancos que vão ali dar o suporte para a remessa, para fazer essas transações, mas ela não chega a ser um banco. Então, a gente tem um banco do qual nós somos correspondentes aqui no Brasil e a gente vai ter um banco no exterior para as transações ali da conta global. Mas as remessas em si, o processo é o banco aqui do Brasil vai dar toda a estrutura esporte, a gente vai fazer o processo de transferência e aí pode acontecer via SWIFT, que são as transações mais comuns para o público, que se assemelham às nossas transações de TED, então a gente vai fazer ali rápido, vai chegar num prazo mais interessante, e os envios por remessadora, e aí segue um processo um pouquinho diferente, porque vai passar por um banco no exterior, para fazer todo esse processo de transferência do valor. Legal, legal. E hoje, como é que é estruturada a área de CX lá dentro? Ela tem atendimento, não tem? É uma área de mais capturar a informação do que está acontecendo e gerar projetos para as outras áreas? Como é que é o... Hoje ela é um mix. Tá bom. Então, a gente tem dois times dedicados ali, o time de nível 1 de atendimento, onde a gente vai atender as demandas mais simples, orientações, dúvidas sobre taxas, sobre, enfim, temas relevantes para o cliente da remessa. A gente tem um time de casos especiais, onde a gente vai tratar de demandas um pouco mais delicadas, demandas regulatórias, demandas reputacionais e algumas demandas próprias do nosso modelo de negócio, que envolve ali muito a parte de regulação com o nosso banco parceiro e também com o Banco Central. Tá. Para além disso, a gente vai ter a área de Client Services, que vai cuidar exclusivamente de cadastro. Porque quando você vai fazer um cadastro para fazer uma remessa internacional, se você for uma pessoa física, é um pouco mais simplificado. Você vai mandar ali o seu documento com foto, vai mandar ali um registro da sua capacidade financeira para a gente definir qual vai ser o limite. Se você é uma pessoa jurídica, aí tem um pouco mais de nuance. Se você é uma pessoa que vai fazer uma transação de aporte de capital, por exemplo, vão haver outras documentações envolvidas. Então, a depender do tipo de remessa que você vai fazer,
vai existir um universo de documentações, então a gente tem um time olhando só para isso. Então, tirar essas dúvidas sobre as documentações, orientar o cliente de qual documentação ele precisa enviar ou não. Então, essas são as 3 áreas que tem ali contato direto com o nosso cliente. Elas trabalham ali com o atendimento, mas a gente também gera toda a inteligência para as áreas de produto. Então, quais são os motivos de contato mais frequentes? Quais são os feedbacks mais dados pelos clientes? Quais são conteúdos que a gente tem ou não tem? Quais são as orientações que a gente tem ou não tem dentro da estrutura da nossa plataforma? Então, além de atender ali o cliente final, a gente vai gerar essa inteligência através dos relatórios de atendimento, através das pesquisas que a gente aplica, através de todo o universo de contato com o cliente da remessa. Mas aí é uma quarta área, uma quarta pessoa que faz o entendimento de tudo isso, essa comida toda que está vindo daqui? Ou as próprias áreas fazem? Ou não? As áreas só geram insight e o próprio produto que é responsável por transformar aquilo em ações... como é que... Hoje a gente divide essa responsabilidade. Então, eu tenho a área de qualidade, por exemplo, que vai ficar ali monitorando tanto os atendimentos quanto os insights dos clientes. Uhum. Porém, semanalmente, a gente tem um ritual com o time de produto, onde eu, enquanto gerente da área, vou levar quais foram os principais temas, quais são os detalhamentos, qual é ali a perspectiva do cliente da nossa pesquisa de SES, da nossa pesquisa de C7, como é que a gente está evoluindo a nível de volume de tickets, motivos mais frequentes. E a partir dali a gente começa as conversas do que vai ser ou não priorizado nos roadmaps. Porque esse é um ponto sensível do relacionamento de CX com o produto. O time de produto, ele tem ali o objetivo de gerar receita, gerar soluções inovadoras, levar soluções interessantes para o cliente. O time de CX, ele vai olhar muito pela perspectiva do que talvez não esteja funcionando como deveria ou que poderia funcionar de outra forma. E aí a gente entra nas negociações, né? Não, no roadmap a gente tem essa demanda que vai trazer essa receita, que vai revolucionar absolutamente todo o modelo de negócio, mas ao mesmo tempo a gente vai ter em CX um motivo de contato que, nesse momento, parece apenas um motivo de insatisfação para o cliente, mas no momento em que ele for priorizado e se tornar uma feature, por exemplo, a gente vai aumentar a nossa rentabilidade, a gente vai reduzir os nossos custos na operação. Então, na remessa, a gente tende a entrar na dinâmica de o que a gente tem, o que a gente pode ter e como essas duas coisas elas se conversam. Entendi. Então é assim, um time está olhando para, vamos dizer, inovação e o outro está azeitando bem a operação. Cada um puxa para um lado, óbvio que é um grupo de pessoas para executar, então tem que ficar priorizando. Não, agora vale a pena arriscar para lançar uma nova feature? Não, vamos azeitar para não deixar a coisa capenga aqui para trás. Exato. E fica nesse... E uma coisa legal também é que as áreas de produto, elas utilizam muito dos insights de CX para pensar nesses roadmaps de inovação. Ou para pensar no que vai ser prioritário ou não. E mesmo que sejam coisas simples, coisas que talvez não gerem tantos tickets mês a mês, mas se essas soluções elas vão trazer uma experiência mais interessante para o cliente, uma experiência mais fluida, uma experiência de maior confiabilidade com a marca, elas vão ser priorizadas, mas vão ter essa retirada de dados de CX de, olha, eu tenho esse volume, não é um volume grande, mas olha o impacto que isso aqui tem para a experiência do nosso cliente final. Então, legal. Quando você olha para o cliente de vocês, você olha uma perspectiva mais B2B, B2C ou mais ticket? Porque pouco importa se é uma empresa ou uma pessoa física, importa muito mais o tamanho do ticket dele para dizer se ele se comporta de um jeito ou de outro. Como é que você... Hoje a gente tem uma segmentação para pessoa física e pessoa jurídica, e aí dentro do universo da pessoa jurídica a gente vai ter ali as faixas, né, de rentabilidade. Para a pessoa física, a gente também vai ter o acompanhamento por faixas ali, por perfis de clientes, mas a gente a grande segmentação são entre esses dois polos. Porém, a gente também tem soluções para empresas. Então, para além da pessoa física que vai fazer ali transferências, da pessoa jurídica que vai fazer transferências, a gente também oferece soluções tecnológicas para uma empresa, por exemplo, que queira usar uma infraestrutura de tecnologia para transferências e remessas internacionais. Então, é um portfólio de clientes bem diversificado, mas a gente acaba fazendo a segmentação ali de pessoa física e pessoa jurídica. Tá. No time de atendimento, a gente acaba
não tendo tanto contato com esses clientes de tickets mais altos, porque esses clientes eles têm pessoas dedicadas, que são pessoas ali gerentes de conta. Principalmente porque esses gerentes de conta eles vão dar um suporte maior nas transações, mais competitividade nas taxas. E esse é um universo que não necessariamente fica no guarda-chuva de atendimento. Ele é muito mais próximo ali do guarda-chuva de comercial. Então, a gente acaba ali trabalhando com os clientes de tickets um pouco mais baixos, mas não implica que a gente não possa atender clientes de tickets mais altos também. Entendi. A gente tem... Eu atendo algumas empresas de gás, que são GLP, e aí elas têm toda a parte de botijão e toda a parte do bobtail, que é o caminhão que leva para abastecer. E aí no bobtail você tem lá as as indústrias gigantescas, que também estão completamente fora desse canal de atendimento, mas que podem ser atendidos ali, mas é bem parecido, né? E você tem as clientes menores, uma padaria e tal, que aí é atendido nessa dinâmica aqui é bem parecido. Acho que é um modelo que faz sentido, assim. Sim. Hoje os maiores competidores de vocês são os bancos, imagino eu. Ou não necessariamente. Porque tradicionalmente quem fazia isso era o banco. Sim. Tá, mas como é que você vê esse mercado que está se internacionalizando muito mais, muita empresa fazendo isso? Hoje, eu diria que os nossos principais competidores são empresas que trabalham exclusivamente no mesmo nicho. Eu acredito que a principal competição reside muito mais nas empresas que têm uma estrutura de negócio muito mais direcionada à transferência internacional do que ao banco, porque o banco... Que faz tudo. Ele tem um portfólio de produtos e transferências internacionais é uma parte. Claro, a gente tem que olhar para os bancos também como competidores, mas talvez eles não estejam tão próximos do segmento de mercado que a gente está mais ativo do que essas outras empresas que também estão. Tá, entendi. Mesmo no B2B grandão, assim, porque esse cara, quando ele faz uma transferência, antes ele usava o banco, grandão, Itaú, Bradesco, enfim. E aí existe um benefício em migrar Porque assim, se eu tenho tudo num lugar só, eu acabo pagando mais caro para aquele, que é o normal do banco, né? E aí a gente viu uma migração, um tempo atrás, de investimento. Nossa, uma enxurrada, tanto que a XP virou XP, muito nesse movimento, né? Então, existe uma especialização de serviços financeiros, aí começou com investimento. Exato. Você acha que é muito parecido o caminho da remessa online, assim? Eu acredito que sim. E eu acredito que esses tickets mais altos e esses clientes muito grandes acabam buscando empresas mais especializadas pela proximidade e pelo suporte. Então, eles vão ter uma proximidade muito maior, eles vão ter uma estrutura para, enfim, direcionar as soluções deles de uma forma muito mais prática. Então, acho que é uma tendência. E, assim, uma vez que você é especializado num nicho, você consegue trabalhar muito mais ativamente tecnologia naquele nicho, né? Que é o que os bancos talvez tenham um pouco mais de dificuldade, porque são infraestruturas muito grandes. Antigas, total. E tem um portfólio muito grande também. Da mesma forma que, sei lá, o Itaú, ele trabalha com conta corrente, ele trabalha com investimento, ele trabalha com Open Finance, ele trabalha com transferência internacional. Então, são muitos tentáculos no mesmo povo. A salada do McDonald's nunca vai ser tão boa quanto a salada da empresa que só faz salada. Exato. Porque o cara ele só pensa naquilo, ele fica inovando naquilo. O McDonald's coloca lá de canto mais um item e compra a salada se você quiser. Acho que a dinâmica é parecida e faz sentido para o banco também. Não é uma crítica ao banco, é simplesmente a questão toda. Legal. E como é que é eu imagino que na sua área existe um incentivo muito claro de atender bem o cliente, de TMA e tudo isso. Agora, e óbvio que para você é melhor que você tenha também um produto muito mais azeitado, mas existe algum tipo de métrica ou incentivo direto em melhoria do produto? Como é que a empresa consegue te incentivar? Não que o simples mandato não incentive, mas assim, existe alguma meta, alguma coisa que mede-se como vocês ajudam na melhoria do produto? Perfeito. Hoje a gente tem uma meta a nível da companhia completa, que é a taxa ali de contact rate. Então isso é o resultado. Exatamente. A gente tem ali o contact rate. Para alcançar o contact rate, a gente tem ali outras metas, que são metas cascateáveis, mas todo o nosso direcional ele é baseado nas métricas do próprio time de CX. Então, a gente vai acompanhar todas as métricas básicas ali, volumetria, todos os SLAs, como é que está a nossa performance, eficiência, os volumes, não somente os principais motivos de contato, mas os intermediários, os menores motivos de contato. Então, todas elas conversam para a gente chegar ali no contact rate.
Para além disso, a gente também faz o acompanhamento ali do volume de problemas. Então, volume de problema que estão sendo escalados entre os níveis de time, volumes de problema que são escalados do nível 1 e que chegam até o Reclame Aqui, por exemplo. A gente vai olhar volume de problemas que vão chegar para o time de tecnologia resolver ou não. Então, hoje, o conjunto de métricas que indicam a saúde da operação também são métricas de suporte para o direcional de atendimento ao cliente na companhia como um todo. Legal, legal. E dado esse agora falando da equipe de novo, né? Uhum. Essa coisa de, pô, não queria ter equipe, entendi melhor, agora eu sou um facilitador, tá, né? Quais são os desafios que você tem hoje com a equipe? Agora, com a cabeça que você já tem, que você já entendeu que o seu papel é muito mais de ajuda do que de responsável, enfim, toda Sim. essa mudança, tem times tão diferentes, assim. Uhum. Quais são os próximos desafios que você entende para você, como gestora, você fala, pô, eu podia melhorar nisso aqui, então sempre tem alguma coisa para melhorar. Olha, eu acho que um principal desafio enquanto gestora nesse momento atual é pensar no desenvolvimento de carreiras e possibilidades dentro das minhas áreas. A área de atendimento, ela tende a ser uma área em que as pessoas olham muito como uma área de entrada. Então, eu entro aqui, mas quando eu souber mesmo o que eu quero, eu vou para outro lugar. E eu acredito que seja uma visão muito reducionista da nossa área, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que existem, enfim, infraestruturas de atendimento que elas reforçam isso. Tipo assim, olha, você vai entrar aqui, você vai atender, mas quando você ganhar mais expertise, mais maturidade na sua carreira, você vai fazer outra coisa. Quase que como diminuindo o valor da área. Uhum. Acho que as conversas que estão acontecendo agora sobre a importância de CX, a influência que as nossas métricas e o nosso trabalho têm para pivotar o produto, o modelo de negócio e a rentabilidade das empresas é muito importante para isso. Mas eu acho que ativamente é pensar quais são essas soluções e posições criativas que vão manter a inteligência dessas pessoas na área de CX e que vão possibilitar jornadas de carreira interessantes também. Então, acho que esse é um ponto que eu estou trabalhando agora e eu acho que posso trabalhar ainda com ainda mais afinco. E acho que um segundo ponto é pensar não somente na minha saúde mental, mas na saúde mental das pessoas que trabalham comigo também. A área de atendimento ela é uma área em que a gente está falando com pessoas frustradas, pessoas tristes, pessoas chateadas, e todos nós somos humanos. Então, naturalmente, a gente acaba absorvendo parte daquilo ou tendendo a se enrijecer em relação ao sofrimento do outro. E acho que é um tema muito importante ser falado, que é a saúde mental das pessoas que trabalham com atendimento. É fornecer esse suporte através de capacitação, através de estrutura de trabalho, entender quais são as ferramentas que podem não facilitar, mas tornar o dia a dia menos doloso, assim, sabe? Legal, legal. E aí, beleza, olhamos para time, né? Uhum. Você é uma pessoa que veio de tech, sempre foi de tech. Como é que você, como gestora dessa área, além de olhar o time, como é que esse arcabouço de tecnologias que você usa para poder facilitar a vida do time? Como é que é o seu envolvimento nisso? Alguma ferramenta legal que você trouxe que vale a pena contar? Enfim, queria escutar um pouco desse outro lado de infraestrutura aqui, né? Sim. Olha, eu gosto sempre de começar pelo básico, que é basicamente entender o que eu tenho. Acho que eu vejo muitas pessoas no mercado numa tendência de prometer soluções revolucionárias. Não, a gente vai revolucionar a área de CX. E elas não têm uma operação de atendimento bem amarrada. Então, assim, eu acho que o básico muito bem feito já é uma grande ferramenta. Então, saiba qual é a sua volumetria, saiba quais são as ferramentas que o seu time está usando hoje, quais as que o seu time tentou usar e não conseguiu, quais fizeram sentido, quais não fizeram sentido. Para além disso, por ser de tech, naturalmente eu gosto muito de metodologias ágeis e pensar ali na cadência das atividades do time, pensando numa dinâmica de sprints, pensando ali numa gestão de projetos ágeis. E para o dia a dia, eu acho que levar em consideração uma boa ferramenta de helpdesk, então uma ferramenta que te possibilite integrar múltiplos canais, que você tenha um bom traqueamento dos seus dados, que você consiga otimizar o trabalho do seu time, garantindo que os dados vão ser muito acurados.
uma boa ferramenta de helpdesk é fundamental. um bom ponto, fundamental. E assim, a gente tem uma quantidade legal no mercado. Hoje tem muito. Acho que vale entender o quanto você pode pagar, qual é o nível de maturidade do seu time, porque eu já vivi situações onde eu tinha um time muito pequeno, um volume muito pequeno, uma operação muito pequena, e a gente usava uma ferramenta gigantesca. Um Salesforce da vida. Um Salesforce da vida. Uma loucura. Então, não faz assim, sentido. Você traz um nível de complexidade para a pessoa que está atendendo no dia a dia que às vezes não é nem necessário. E, não, assim, piora. Eu acho que nesse caso piora. E piora a dinâmica do trabalho. Então, entender o momento que o seu time tá, a ferramenta que você tem e entender a perspectiva de futuro. Então, assim, hoje a gente está olhando muito para essa... A gente está finalizando uma etapa de estruturação dessas ferramentas, então a gente hoje usa uma boa ferramenta de helpdesk, a gente tem ferramentas para monitorar. Se você quiser falar, não sei se pode, não, fica tranquilo. Se não quiser, também não tem problema. Depois qualquer coisa, se eu mudar de ideia, eu faço pra Tá. Hoje a gente usa a ferramenta do HubSpot. Tá bom. Porque a gente precisava dessa integração com o time do comercial, principalmente pensando nesses clientes de ticket mais alto e essa transição, né, entre as instâncias de atendimento. Para além disso, a gente usa também ferramenta de monitoria de qualidade, que pode parecer um luxo, levando em consideração que a gente não tem uma operação tão grande, mas é muito, muito útil para a gente entender ali como é que está a dinâmica do atendimento, facilitar a vida das pessoas que estão fazendo a monitoria de qualidade também. E, para além disso, as ferramentas mais do universo de tecnologia. Então, a gente usa o Gira para o controle dos nossos projetos, a gente vai usar ali todo o pacote do Google para as nossas soluções. A Remessa usa o Slack para comunicação interna e funciona muito bem para a gente. Mas, de ferramentas, acho que uma boa estrutura de entrada. E agora que a gente está finalizando esse capítulo, a gente está começando a olhar para ferramentas com inteligência artificial, que é um tema sensível e delicado e tem muitas opiniões. A minha perspectiva é de que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então, enquanto ela não tiver uma inteligência por trás que dite para que caminho ela vai seguir, ela vai ser só mais uma ferramenta que talvez atrapalhe muito mais do que ajude. Então, por isso que a gente está sendo muito mais conservador nesse momento, de olhar para as ferramentas que a gente tem no mercado, entender quais soluções são mais interessantes ou não, quais cabem no nosso universo ou não, porque por ser um segmento de mercado com uma regulação e que tem um nível de risco muito grande, porque a gente está lidando com o dinheiro das pessoas, a gente precisa garantir que, por exemplo, a nossa ferramenta não invente uma resposta. Que ela tenha ali um universo muito bem limitado dentro do que a gente provê para ela, para que ela não cometa nenhum erro, nenhum agafe, porque... Né? Sim. É isso. Não pode dar nenhum. Legal. Eu entendi assim, ó, que, tem boas ferramentas, faz o básico, mas eu entendi que não sei se vou dizer aporte, mas a coisa que mais talvez impactou a equipe foi muito mais metodologia que você trouxe das reuniões, dos ritos, das sprints, do que a tecnologia em si. A tecnologia só tem que estar bem, ok, não fazer besteira na escolha, implementar direitinho, nenhuma ciência de foguete, mas você gastou talvez mais energia na metodologia e isso talvez trouxe mais resultado, não sei. Com certeza, porque normalmente a gente chega em cenários e o time da Remessa foi um dos times que eu cheguei nesse cenário, em que estava num momento de transição, em que a empresa estava indo para um caminho e o time de atendimento precisava ir naquele caminho também. Empresas de tecnologia têm um ritmo muito mais rápido e você já tem as ferramentas ali. O negócio é saber como usar aquelas ferramentas. O que eu percebo é que tem empresas que têm ferramentas caras e que nem usam o potencial completo da ferramenta. E aí a gente tende a olhar para a ferramenta e falar, não presta. Ela não presta mesmo ou eu ainda não olhei para todo o potencial que ela tem? Pode ser que eu chegue à conclusão de que realmente não funciona para a minha realidade. E aí eu faço uma troca. Mas entender quais as ferramentas estão acontecendo ali. Mas você pode ter a estrutura de ferramenta mais robusta do mundo. Se o seu time não sabe o que é prioridade, não sabe o que fazer, quando fazer, por que fazer... a ferramenta vai ser só uma ferramenta. Então, assim, eu gosto muito da estrutura de ter rituais semanais, rituais individuais e rituais com o grupo, para a gente trocar as informações, porque são times que estão embaixo do mesmo guarda-chuva, mas que têm muitos insights que são aproveitáveis entre si.
Garantir esses rituais com outras áreas também é muito importante. E ter... Aqui é a parte que eu fico um pouco mais chata, mas ter um rigor em relação às entregas e os projetos que a gente tem. Então, vamos ser, né, criativos pensando no que a gente quer entregar, quais são os desafios que a gente tem, mas vamos ser muito rigorosos nos prazos que a gente tem, qual o tamanho daquele problema, não minimizar uma situação, tipo, isso aqui dá para fazer rápido. Às vezes você faz rápido e você entrega com 20% da qualidade que você poderia entregar se você desse um prazo real e factível para aquela entrega. Então, acho que a metodologia anda muito do lado da ferramenta. Concordo. Só a ferramenta não faz nada. Não rola. Concordo. Eu estava entrevistando a Érica, que ela já trabalhou numa dessas empresas de gestão, na Run It. Sim. E é legal como ela estava contando o outro lado. Ela falou assim, cara, a gente criou algumas métricas super simples, né? Número de licenças, quantas licenças ativas na quinzena, complexidade da jornada que era implementado na ferramenta e tal. Era ridículo de ver quem ia dar churn e quem não ia. E era muito fácil entender que quem tinha uma estrutura, uma metodologia muito boa, pegava a ferramenta e tinha mais gente, porque quanto mais gente, mais a ferramenta se torna importante para a comunicação acontecer. Quando são 2, 3 pessoas, elas mesmo se viram bem ali, não precisa talvez de uma puta ferramenta, né? E quem implementava os processos todos lá dentro e aproveitava melhor a ferramenta, a chance de churn era quase zero, enquanto os outros era 90% de churn, como fazia. Ou seja, é bem isso. Não adianta você contratar uma Ferrari sendo que você não precisa. Exato. Você só precisa de um carrinho de mão para empurrar daqui ali. Assim, você não vai manter aquela... E é uma dinâmica em que, por exemplo, eu uso essas ferramentas para o controle do meu próprio dia a dia. Então, assim, na posição que eu tenho que equilibrar muito atividades com reuniões. Então, eu uso ferramentas de gestão de tempo e gestão de atividades na minha rotina. Então, eu sei o que eu preciso entregar, quando eu preciso entregar, de que forma eu preciso entregar. E eu tento incentivar essa mesma dinâmica para o meu time. Então, assim, poxa, você vai ter uma reunião, construa uma boa ata para você saber exatamente o que você precisa levar dali, o que você precisa retornar. Para ser pontual, o que é importante tirar dali, garantir... Exato. Normalmente, assim, nesses 8 anos de carreira, pessoas que chegavam para mim e falavam, Thali, não tô dando conta, tem muita coisa acontecendo. Maior parte das vezes mapeia tudo, deixa eu ver. Exato, na maior parte das vezes era a organização do dia a dia. Porque eram, claro, muitas atividades, mas elas estavam sempre se interpolando. E aí a pessoa ficava, meu Deus, não vou dar conta. No momento que ela começa a segmentar e entender o que é prioridade, o que não é, que horas eu vou fazer isso, que horas eu vou fazer aquilo, as coisas ficam mais claras. Claro, vão haver incêndios. Você vai ter que parar no meio do seu dia para fazer uma coisa que não estava programada, mas tudo bem, é a flexibilidade. Eu acho que a hora que você tira da sua cabeça tudo, coloca numa listinha, coloca em prioridade, primeiro que você esvazia a cabeça, você fala, tá, não preciso mais pensar em nada disso. Exato. Eu vou pegar o primeiro e vou resolver. Depois eu olho pro segundo, e depois pro terceiro. E, eventualmente alguma coisa sobe de prioridade, mas é aquilo. Aí você fica mais tranquilo, você dá uma arrumada na lista, não é aquela bagunça, você olha e fala, não quero nem ver, isso aqui é tanta coisa que eu... você congela, né? Exato, exatamente. Quando você falou de ferramenta de IA, para mim, apesar do nome inteligência artificial, a IA ela vem para resolver um problema burro. Que sentido que eu digo? É assim, ó, a gente primeiro tem a mecanização das coisas, então eu tinha um monte de catador de cana, e que bom que veio uma máquina gigantesca. Sim. Que agora você precisa de um mecânico, você precisa de um piloto, você precisa, né, dessa equipe, programador, e não precisa mais de alguém colhendo cana, que é um trabalho bom. Então sofisticou o trabalho deles. Mas ela veio mecanizando algo manual. Eu acho que a IA ela vem fazer a mesma coisa para trabalhos que são mais intelectuais. Escrever um texto. Sim. Escrever um texto tem uma parte de saber a pauta, de saber o que você quer, que jeito que eu vou contar essa história, que vai continuar sendo seu, que você não vai conseguir mandar para a IA, mas o lado braçal, a IA resolve. Sim. Então, as pessoas, eu acho que elas olham e acham aquilo não vou nem discutir a inteligência, não, mas ela vai substituir o seu lado braçal. Eu preciso escrever um código, tá, eu vou fazer isso, aquilo, entendi o problema, tananana. Ele vai só HTML, 2 pontos, nananã, ele vai só escrever o código, mas a inteligência toda quem pensou foi você. Exato. Então, eu vejo muito nesse caminho, e eu gosto, quando a gente fala de bot, né, eu gosto muito de uma abordagem híbrida. Então, eu tenho um robô, ele tem uma estrutura bem clara
mapeada, né? Um fluxo de trabalho. E eu vou usando a IA em pedaços daquilo. Aqui no começo meu robô não entendeu. Joga para a IA, ela entende. Sim. Legal. Eu tenho uma resposta aqui que se eu der ela seca, talvez a Thali não vai achar que é para ela. Sim. Mas eu falo assim, IA, não é assim, ó, essa é a pergunta da resposta. Não. IA, essa é a pergunta, essa é a resposta. Usa elementos da pergunta na resposta para a Thali se sentir mais... Exato. que eu entendi o que ela quer. Mas a resposta é essa, tá? Não vai inventar nada. Exato. Então, eu acho que dá para se usar muito da curadoria. Uma pessoa olha 50 chamadas no dia, com a IA eu olho 1000. Sim. Então, a representatividade é melhor. Acho que são esses ganhos de escala e, de novo, parte do trabalho braçal, mas não queira substituir a inteligência porque você vai... Exatamente. Eu tenho uma perspectiva muito similar à sua, porque, assim, ela vai trabalhar com escala, e isso é inegável. Existe um limite até onde a capacidade humana vai, porque somos humanos, não somos robôs. Então, ela vai ali trabalhar na escala, no volume. Mas é muito importante que exista uma inteligência humana para dizer qual é o objetivo, o que é relevante, o que é necessário, o que não é necessário, quais são os insights que eu preciso ter, que eu não preciso ter. Porque existem nuances na linguagem que a IA precisa estar muito, muito, muito mais desenvolvida do que ela está hoje para ela entender. Uma coisa simples, gíria. Tem gírias regionais, gírias de Salvador, que talvez você não entenda. Mas elas têm o mesmo resultado de uma gíria daqui de São Paulo. São nuances. E são essas... Eu acredito que o humano ele trabalha muito nessas nuances e na construção dessa inteligência. A parte de escala, mecânica, repetitiva, que é um trabalho que, querendo ou não, é chato de ser feito, porque ele é um trabalho ali que você está, né, colocando uma tampa numa coisa várias vezes ao longo do dia... Vamos deixar que ela faça. É a piada do pessoal, não inventaram uma IA que lave os pratos. É isso. Acho que ela vai trabalhar justamente nessa mecanização do que precisa ser de escala, do que precisa ser repetitivo, mas sempre vai ter um humano para direcionar esses esforços. E outra, mudou uma regra dentro da empresa. O regulador mudou uma regra. Cara, ele acabou de mudar. A IA nem sabe dessa... Ou você toma muito cuidado com isso. Exato. E aproveita onde dá para usar IA e não em tudo. Exato. Ou isso pode sair bem, como a gente já sabe vários casos aí, né? Eu acho que por ser uma tecnologia, apesar da gente sempre falar que é uma tecnologia nova, ela não é tão nova assim, mas ela ainda tem um potencial que não é conhecido. Então... Eu já vi casos de uma empresa usar a inteligência artificial gerar uma resposta que não existe e não saber de onde tirou aquela resposta porque ela não está conectada a, por exemplo, a licença aberta, em que ela pode coletar tudo da internet e montar ali uma solução. Então, assim, de onde foi que ela tirou? Como ela chegou nisso? Quais foram os comandos e os caminhos que ela fez? Perfeito. Então, é isso, né? Agora eu vou provocar uma coisa que nem é muito do seu, talvez da sua alçada, mas como você é de tecnologia, acho que você vai gostar. Aí a gente pode usar só a remessa online como exemplo, acho que é um bom exemplo, mas como é que vocês veem as criptomoedas no sentido de, hoje eu uso o Swift, que é um sistema bem tradicional, tá, né? Sim. Mas amanhã eu posso usar uma cripto para fazer isso, que ele tem um tempo muito mais rápido. Como é que a empresa vê, como é que o setor, não precisa nem ser a remessa online, o setor inteiro vê as criptos como um apoio, como um concorrente? Como é que é a... Eu acredito que... Não posso responder pelo setor inteiro, Não. Mas... Então, desculpa, a sua visão desse setor com as criptos existindo. Eu acredito que a criptomoeda, ela não vem como uma competição, mas ela vem como mais uma possibilidade. Então, da mesma forma que a gente tem o dinheiro físico, a gente tem um cartão de crédito, a gente tem o Pix, a gente tem um cartão de débito, a gente tem a criptomoeda. Qual é o grande pulo do gato para mim em relação à criptomoeda? Não existe uma legislação muito clara e não existe uma estrutura muito clara dessas trocas dentro da estrutura da economia monetária. Então, assim, é algo que está caminhando ainda, está sendo construído a pequenos passos, mas não existe ali um consenso entre uma prática em vários países. A gente tem uma estrutura que é muito volátil, tem, sei lá, criptomoedas que rentabilizam muito, acontece uma coisinha que ela já desestabiliza completamente.
A gente tem um mercado financeiro que opera também ali nas altas e baixas, mas existe uma mínima estrutura regulatória para garantir certos itens. Eu acho que a criptomoeda ela ainda está caminhando nesse sentido. E por estar caminhando nesse sentido, eu não vejo como um competidor. Eu vejo como mais um item num portfólio de possibilidades para compra e venda. É que eu vejo, assim, no setor de vocês de remessa, eu vejo mais como uma tecnologia do que como um competidor. Porque, assim, por mais que ela... Bom, eu gosto, eu comprei lá $1.000 os bitcoins na época, depois eu perdi tudo, mas enfim. É uma outra história. Ela não sempre vai ter que ter a interface da usabilidade. Sim. Então, talvez amanhã, em vez de usar o Swift, vocês por trás, usem um Bitcoin para fazer a transferência para ela ser mais rápido, para ser mais barato, para ser mais viável. Eu acho que ela vem... E em relação à regulamentação, eu entendo que ela não foi regulamentada ainda, porque o governo é louco, óbvio, para regulamentar tudo, né? Mas ele olha e fala assim, tá, se eu apertar muito... É tipo aquele... Você tá no rio, tem aquelas traíras que ficam na beira do rio, assim. Você tá com o foco, você tá vendo ela ali. Pô, vou tentar pegar. Você mete a mão, ela escapa. Sim. Então, eu acho que é muito essa relação. Tá, eu quero fazer... Mas e se eu fizer isso? Se eu fizer isso, os caras vão fazer um peer-to-peer aqui e vão começar a te ignorar. Sim. Então é melhor não fazer. Deixa eu ficar vendo o que tá acontecendo do que... É melhor na minha vista do que se eu apertar e todo mundo se esconder, né? Então acho que tem esse medo, mas eu acho que ela... Principalmente o Bitcoin, tá? Eu acho que moeda existe uma só. Enfim, outra conversa também, mas... eu acho que ela é meio autorregulada. Por ter o trilema ali de se preocupar com segurança e se preocupar... com descentralização, o jeito que ela foi criada, ela já se autorregula, na minha opinião. Posso estar totalmente errado, tá? E aí, as pessoas não tendo controle sobre ela, eu acho que ela vai ser um baita de como se fosse os cabeamentos da internet. Tô tentando fazer um paralelo aqui, tá? Vai ser uma baita infraestrutura para vir uma camada gigante de serviços, ou os serviços se adaptarem em cima dela para a coisa acontecer. Mas, enfim, isso é meu... Eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente, porque eu acho que ela abre... Essa dinâmica de autorregulação, ela abre um risco grande para, por exemplo, lavagem de dinheiro. Então, você tem ali... Você não sabe, você não consegue acompanhar a rota daquele dinheiro. De onde ele saiu, para onde ele vai, por onde ele passou. Então, abre um pouco de margem para esses negócios escusos, porque ela é uma moeda que tá ali... se autorregulando e não tem ali regras básicas para operar. É que quando a gente olha para o uso indevido do dinheiro, ele sempre existiu e sempre vai existir. O papel moeda já foi, o ouro já foi, sei lá mais o quê. Sempre as pessoas vão dar... vamos chamar tudo como tecnologia? Desde um revólver até a criptomoeda, até o dinheiro como uma tecnologia? A tecnologia sempre vai ser usada para o bem e para o mal. Eu acho que ela é sempre agnóstica a isso. Mas a hora que precisar, vão usar. E geralmente é engraçado, né? Eu acho que essas tecnologias novas, elas sempre são usadas do jeito mais errado no começo. Então, no comecinho era usado lá na Silk Road, muito a Bitcoin. Quem adota várias tecnologias no começo é o mundo do pornô, é o mundo da droga. Porque como eles não são regulamentados, eles adotam primeiro aquilo começa... Começa a ter um mínimo de estrutura e aí vai... E aí o mainstream vai começando a adotar aquela tecnologia, né? A internet já foi muito usada nisso. Eu acho que esse pessoal tá sempre... Eles são... É que nem golpe. Cara, a gente fala, o WhatsApp é ruim. Um monte de gente deu golpe no WhatsApp. Não é ruim. É mal usado como tudo. Exato. E como essas pessoas são criativas, porque cada semana tem um golpe novo. Porque o golpe antigo já caiu em desuso, ele precisa inovar no golpe. Então, e eventualmente algumas estratégias de golpe depois são adotadas por indústrias normais que vão ver, óbvio, o golpe é horrível, mas esse pedaço aqui fez sentido, deixa eu adotar. É louco como... A coisa navega do ilícito, do submundo pro mundo normal. Eu acho que tá nesse caminho a criptomoeda. Assim. Eu acho que ela tem um potencial muito grande. É uma possibilidade a mais. É um item a mais que você tem ali para construir um portfólio dos seus bens, do que você vai transacionar e etc. Mas ela precisa caminhar um pouco mais nesse sentido de garantir certas... Mais estabilidade. Né? Exato. Garantir um pouco mais de estabilidade. Eu acho que a coisa é meio assim, um pouquinho mais gente adota, aí ela fica um pouquinho mais estável. Sim. Aí,
Isso, eu tô falando criptomoeda ou qualquer tecnologia, Sim, né? Internet, vamos lá. Sim. A curva de adoção da internet é um negócio maluco. Começou em 1970 ali, ele vem reto lá para 2000 e pouco, que ele faz assim, ó, rau. Sim. E aí tem uma adoção em massa gigantesca, né? Acho que essas tecnologias, é legal de acompanhar isso, viver esse zero, quando, enfim. Exato. Eu gosto de ver a coisa acontecendo. Óbvio, ninguém sabe do futuro, mas eu acho bacana acompanhar. Muito bom. Thali, e para a gente concluir aqui, que estamos chegando no final, o que você vê de, além do óbvio, né? Mas assim, o que você vê de tendências para o futuro, muito mais nessa parte de operação de CX? Ou como você vê que um próximo passo para você como área, um desejo? Não, eu gostaria de ter uma área que tivesse isso, ou eu queria adotar tal coisa, eu queria ter um nível de enfim, controle, ou dados, enfim. O que você acha que para você é um próximo passo aí? Olha, eu acho que um próximo passo é garantia de acurácia dos dados. Então, assim, uma boa operação, ela sempre vai ser gerida a partir dos dados que ela tem. Claro, vão existir ali os seus insights e as sensibilidades do dia a dia, mas os dados, eles vão acabar sendo o seu grande norteador. Então, a garantia de dados bem acurados é muito importante. E acho que, falando em tendência, entender as variações de comportamento dos clientes. Porque hoje a gente está vivendo um momento em que a gente tem 4 gerações diferentes coexistindo no mesmo momento, utilizando as mesmas tecnologias, vivendo ali e coexistindo entre si. E cada uma dessas gerações, elas têm suas peculiaridades. Então, eu vou ter as gerações que vão preferir falar por e-mail, vão ter as gerações que vão preferir falar por chat, vão ter gerações que não vão querer falar com ninguém, vão querer falar com um robô e ir embora, porque ela quer tudo o mais rápido possível. Então, eu acho que acompanhar esses movimentos geracionais e entender formas de abordagem, linguagem, comunicação com cada uma delas. Então, muito se fala da personalização. Não, tudo tem que ser hiper personalizado. Não acho que seja só a necessidade da personalização, mas você entender exatamente para quem você está personalizando. O que é que aquela pessoa precisa. Você pode chegar falando com um monte de emoji, você vai falar com meu pai, ele vai ignorar absolutamente tudo e vai mandar um joia, e acabou. Porque ele faz parte de uma geração diferente. Então, é algo que é cada vez mais latente, e para além da personalização, é entender quais são os segmentos e públicos que a gente está trabalhando. Isso aliado com os dados que você tem da sua operação, entendendo como ela acontece, por onde as pessoas chegam, onde as pessoas saem, onde as pessoas se frustram, eu acho que dá uma boa estrutura com elementos para você, né, ser um diferenciador ali dentro do negócio. E também, às vezes a gente olha para as gerações e trava elas, mas elas também amadurecem. Sim. Pô, 10 anos atrás meu pai não usava nada, nem Exato. pensava em WhatsApp. Hoje em dia ele usa muito o WhatsApp. Exato. Então, mesmo as gerações novas, frente às tecnologias, de novo, meu pai usa Facebook. Talvez eu use Instagram e a pessoa mais nova usa o TikTok. Sim. Enfim, talvez esse cara mude depois pro Instagram. Sim. Não sei, ou não. Elas também vão mudando, né? Exato. Com o incentivo, ela muda de maneira diferente que as outras mudam. E elas vão mudando e elas vão trazendo as suas próprias nuances nessas mudanças também. Então, a usabilidade da pessoa de uma geração que está muito acostumada com o Facebook e que começa a usar o Instagram, talvez ela use de uma forma completamente diversa de uma pessoa que é heavy user do Instagram desde o dia zero. E é você ir acompanhando isso também. E lembrando que, no final das contas, é um ser humano do outro lado, que tem necessidades que precisam ser atendidas, que tem uma criança interior gritando por alguma coisa e que precisa ter ali uma conexão genuína, né? Então, tem esse ponto também. E quando você contou do seu pai, eu lembrei de um amigo meu. Um dia eu precisei falar com o pai dele. E eu mandei, oi tio, tudo bem? Aqui é o Matheus, amigo do seu filho favorito. Daí eu mandei embaixo, né? Brincadeira, eu sou amigo do Vitor, porque ele tem um irmão mais velho. Daí eu fiz uma brincadeira ali, ele... Oi. Ponto. Isso, o que você precisa, né? Exato. Oi, ponto. É isso. É muito mais praticidade, é muito mais direto, mas existem camadas da geração que querem sentir essa conexão com você, querem ter a sensação de que não tá falando só com uma pessoa que tá trabalhando, que tá falando com alguém que realmente quer estar do lado e quer trocar essa ideia e quer falar sobre outras coisas além de, eu quero saber qual é a taxa da transação que eu vou fazer agora. Então,
acho que tem esse grande lance também, de entender seres humanos e nuances entre todos eles. Boa. Thali, muito obrigado, adorei o papo. Putas, é legal como você é tão jovem assim, mas você tem uma maturidade, um autoconhecimento, se questiona, pô, será que é isso? Será que não é? Volta, fala, não, realmente era, né? Essa busca pelo detalhe e um compromisso super grande com as coisas é bacana de ver um profissional essas Muito coisas. obrigada. Estou muito feliz. Acho que deu tudo certo na conversa. Foi excelente. Tirando o nosso barulho que deu aqui, que ninguém escutou, mas tudo... Ninguém vai escutar. É, porque cortou. Boa, obrigado. Obrigadão.